Eu quero convidar vocês a ler um texto que vai estar lá em Salmos 46 e a leitura vai de 1 a 11, tá bom? Eu sei que às vezes a gente fica meio desconfortável sentado no chão, mas daqui a pouquinho vocês vão entender o propósito disso tudo. Olha esse Fernando, obrigado, cara, você é bênção. Vamos ler comigo, gente? Salmos 46, de 1 a 11, fala assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitam e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Você já parou para pensar que o cara que escreveu esses salmos está falando que mesmo que a terra se abale, mesmo que os montes sejam lançados no coração dos mares, mesmo que a terra estremeça, eu continuo confiando no Senhor. O convite que eu faço para você agora nesse primeiro momento, tenta imaginar alguém que consegue ter essa confiança no Senhor. A confiança de alguém que vê a terra se estremecer, os montes sendo destruídos, e mesmo assim essa pessoa consegue sentar e descansar com a certeza de que Deus está por ele. Você conseguiria ter a certeza dessa segurança hoje? Se as coisas na sua vida se estremecessem, se as dificuldades batessem na sua porta, se as coisas que você acredita que é mais firmes, como os montes, fossem lançadas nas mais profundezas do mar, você conseguiria ainda ter a convicção de que Deus está com você? Você conseguiria ter a convicção de que Deus está cuidando de você e que você pode descansar? A pergunta que eu me fiz quando eu li esses salmos foi: quem em sã consciência tem essa confiança? Quem pode ver o mundo tremer, se desfazer e ainda assim ter a segurança de que o Senhor está cuidando dele? Quem poderia ter tamanha segurança? Me veio à mente alguns nomes, e aí eu lembrei de Abraão. Abraão foi um cara que Deus prometeu para ele algo muito precioso, o sonho da sua família. Deus prometeu para ele um filho. Esse sonho demorou para acontecer, mas um dia Abraão foi agraciado e ele recebe então seu filho Isaque. Depois de um tempo, quando Isaque já era grandinho, Deus pede para Abraão algo inusitado. Deus fala: Abraão, pega seu filho, pega lenha, sobe no monte, que eu quero que você ofereça seu filho para mim. Bom, eu acho que vocês já conhecem a história. Abraão subiu o monte com o seu filho. E uma das coisas que eu acho mais incríveis dessa história é que quem leva a lenha
para o holocausto ali, para o sacrifício, é o próprio Isaac. Mas esse não é o único não. Me lembrei também de Moisés, que depois de tirar o povo do Egito, quando o Senhor mandou, havia o maior exército da terra atrás deles, perseguindo eles. E na frente deles havia um mar. Então Deus disse para Moisés: pisa no mar, anda sobre ele aí, vai lá, vai firmão. Quem em sã consciência fazia isso? Quem em sã consciência ia começar a caminhar em direção do mar? Moisés obedeceu o Senhor. Eu sei que às vezes a gente sempre dá exemplos para vocês que estão na Bíblia, e isso para a gente é muito importante para que a gente possa embasar a fé de vocês. Mas eu sei que isso também acaba gerando motivo para que a gente arrume desculpa, saca? Ah, mas isso só aconteceu com os caras da Bíblia lá, meu. Ninguém no tempo de hoje faz essas coisas. Então eu quero contar para vocês só algumas histórias. E a primeira delas é de 20 homens que foram pegos no Egito há 5 anos atrás. Não faz tanto tempo assim, né? 5 anos atrás, 5 homens foram presos no Egito por um governo totalmente anticristão. Eles foram levados na Líbia, foram torturados, e quando colocaram as lâminas no pescoço deles, eles falaram só uma coisa: negue Jesus como seu Senhor e você sairá daqui vivo. Naquele dia, 20 homens subiram ao céu com o Senhor. Nenhum deles negaram a fé com o Senhor. Esses homens deixaram famílias, deixaram empregos, deixaram as suas histórias. Mas uma coisa eles não deixavam: eles não deixavam para trás aquele que os salvou. Eles não foram os únicos. Há aproximadamente 2 meses atrás, no Congo, na África, homens também de um estado revolucionário, anticristão, entraram numa igreja onde havia 70 pessoas. E quando eu digo pessoas para vocês, não são só homens e mulheres, são homens, mulheres e crianças. Provavelmente existia lá pessoas da idade de vocês. Esses homens amarraram essas pessoas, lançaram eles dentro da igreja, e lá deram a eles a mesma oportunidade que deram para esses outros 20 homens: negue o seu Senhor e vocês sairão daqui com vida. Naquele dia o céu ganhou mais 70 almas. Mas 70 pessoas posicionadas não estavam dispostas a negociar aquilo que o Senhor deu para elas. Se 70 pessoas para você, mas essas 20 não são o suficiente, eu quero contar para vocês a última notícia que eu recebi ainda hoje. Que eu confesso que eu tinha até falado para a Gabi que o Senhor tinha me dado uma palavra e eu tinha trabalhado com ela, mas eu creio que o Senhor trouxe para mim um confronto à minha fé. Porque nessa semana, na Síria, os cristãos resolveram se posicionar. E eles saíram nas ruas. E a única coisa que eles fizeram foi proclamar que Jesus era o rei deles. O resultado foi 1000 mortes na Síria. Nem todos eles eram cristãos que morreram. Mas eles não perguntavam. Eu posso ter plena convicção aqui para vocês que provavelmente 5 ou 6 centenas de cristãos subiram ao céu essa semana por não negociar a fé deles. Eu sei que quando a gente fala para vocês que hoje vai ser um dia de festa,
E realmente multiplicação é um dia de festa e de muita alegria para a gente. Mas há um confronto que a gente precisa fazer à nossa fé. O que nós estamos fazendo pelo reino do Senhor? Qual tem sido o nosso posicionamento? Ou eu vou mais longe. O que essas pessoas tinham em comum? O que essas pessoas que estavam dispostas a entregar a própria vida por amor ao Senhor tinham em comum? Eles tinham intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Há um trecho do filme de Paulo, em que ele está conversando com um centurião que prendeu. E ele, durante o diálogo, Paulo fala para ele: cara, o que a nossa fé, o que aumentou a nossa fé, foi ver o nosso Salvador ressuscitar. E o centurião pergunta para ele: vocês têm certeza que isso aconteceu? A resposta de Paulo é o norte da nossa fé, porque Paulo fala para ele: alguém entregaria a vida por algo que ele não tem certeza? Alguém seria capaz de entregar a vida por algo que ele não tem convicção que vale a pena? E a pergunta que eu faço para você é: você acredita que hoje o seu relacionamento com Jesus tem valido a pena? Tem sido um relacionamento real, verdadeiro, sincero com o Senhor? Ou tem sido só mais uma parte do seu dia? Porque Jesus às vezes vira isso nas nossas vidas, parte da nossa agenda. Não vou orar naqueles últimos 5 minutinhos, só para agradecer, tá ligado? Jesus merece muito mais do que 5 minutos do seu dia, mano. Afinal, Ele deu a vida dele por amor a você. Será que você é capaz de dar um pouco mais do seu tempo por amor a Ele? Sabe o que me choca? É que nós vivemos em um país em que nós podemos proclamar o Evangelho. Nós vivemos em um país que nós podemos falar de Jesus nas ruas, nas escolas, em qualquer lugar que a gente está, é possível fazer isso. A gente não vai ser perseguido, a gente não vai ser morto por isso. Tudo bem que a situação mudou um pouco. Hoje a gente já vê que há uma certa perseguição à cultura cristã. Nós não somos perseguidos ainda para sermos mortos, mas eles já estão tentando matar a nossa cultura. Mas ainda assim, nós não nos movemos. Essas pessoas se movem em um país que se mover pelo Senhor custa a vida delas. Essas pessoas se posicionam em um país que se posicionar dizendo que ama o Senhor vai custar a vida da sua família. E nós não temos coragem de nos posicionar, porque isso custa talvez a nossa vida social. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Tem um texto que fica aqui deixa eu só achar rapidão. Em Romanos 1,16. E ele fala assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E o que eu acho mais incrível é que nós nos orgulhamos de ganhar uma nova vida no Senhor. Nós nos orgulhamos dos nossos encontros com Deus, mas nós
nos envergonhamos da cultura que Deus quer implementar nessa terra. Nós nos envergonhamos do poder que Deus exerceu nas nossas vidas. Ou você tem falado para os seus amigos a transformação que Deus fez na sua vida? Ou você tem chegado na sua casa e contado para os seus pais como Deus tem mudado seu coração? Nós temos nos envergonhado daquele que nos salvou. Nós nos envergonhamos por dizer que nós nos guardamos para o casamento. Cara, que pequenez de pensamento, cara. Nós nos envergonhamos quando as pessoas perguntam pra gente se, mas você é jovem, tão novo, você já tá indo pra igreja, mano. Você fala, cara, mas lá é tão divertido. Não, cara, essa não é a resposta. A resposta é não. Eu não estou desperdiçando meu tempo. Eu sei exatamente onde eu estou investindo meu tempo. Nós temos nos envergonhado do nosso Rei e do nosso Senhor. E o resultado é que ainda hoje nós não temos visto tantas coisas acontecerem no nosso meio. Esses dias atrás a gente pôde celebrar 15 adolescentes se batizando. E eu dou glória a Deus por isso. São lágrimas que foram derramadas por noites adentro, não só por nós ou pelos líderes, mas pelos seus pais, pelos seus familiares. Eu tenho certeza que houve festa no céu. Mas eu tenho plena convicção que nós podíamos ter feito uma colheita maior. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, poucos são os que estão dispostos a derramar sua vida aos pés de Jesus e falar assim: Senhor, eu entendo que eu não tenho nada que o Senhor não me deu. Não há uma outra vida que vale a pena nessa terra, senão uma vida entregue ao Senhor. Somente uma vida entregue ao Senhor é o que os estudiosos chamam de algo transcendental. Sabe o que isso significa? Isso passa da sua própria vida, passa a escala do seu tempo, do que você está vivendo nessa terra. Porque o que você vai semear aqui, talvez as pessoas, suas próximas gerações, seus filhos, os seus netos vão colher. Nossa, Douglas, mas eu sou tão novo, mano. Cara, se você começar a semear novo, você vai colher novo. Não há um problema em semear quando você é jovem. Há um problema quando você não entende o poder da semeadura no Senhor. Isso é um problema. Neste batismo, a gente pôde ver alguns amigos celebrando, outros amigos batizando. A gente pôde ver amigos celebrando, amigos batizando com eles. Cara, esse é o benefício de uma vida em Cristo. A gente poder olhar para quem está caminhando do nosso lado e celebrar porque ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu derramar a vida dele nos pés de Jesus. Essa é a parte que vale a pena. Nós precisamos nos posicionar. Eu sei que é difícil para vocês. A geração de vocês é a geração que tem o maior holofote virado. Talvez nunca houve uma geração com tanta atenção voltada para ela. São suas próprias câmeras, nos seus próprios aplicativos, nas suas próprias redes sociais, compartilhando suas próprias histórias para inúmeras pessoas que você talvez nem conhece. E às vezes a gente está preocupado com todas essas pessoas olhando as nossas vidas e não se importa com quem mais importa estar olhando nossa vida.
Afinal, o que mais importa para você? A opinião dos seus 1.000, 2.000, 100 seguidores? Ou a opinião daquele que você segue, que é Cristo? Nós temos errado o alvo. Nós temos nos preocupados com as nossas mídias sociais mais do que nós nos preocupamos com Cristo, cara. Há pautas que Satanás tem defendido aos 4 ventos que nós não nos posicionamos. Eu sei que para vocês é difícil. Às vezes vocês vão trombar pessoas falando sobre algo que vocês não querem confrontar, porque é difícil, é doído falar a verdade. Mas nós precisamos lutar por aquilo que Jesus nos ensina. Afinal, Jesus nos ensina que o amor ao próximo, nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Você quer que eu enche você de falsas mentiras para você quebrar a cara? Ou que nós te preparamos para um futuro com verdades? Então eu vou falar para vocês algumas verdades a qual nós precisamos nos posicionar. Só algumas, e eu nem vou entrar muito, porque eu sei que isso a gente precisaria de um culto para cada ponto desse que eu vou falar. Mas a gente vai fazer ministrações sobre isso, porque eu sei da necessidade que há de vocês se posicionarem nesse tempo. Mas hoje o inferno grita aos 4 ventos a necessidade da mulher poder abortar. Meu irmão, isso é mentira de Satanás, cara. Como você pode ter controle de um corpo que não é o seu? Como as pessoas podem defender isso? Essa semana no Senado do nosso país está tramitando uma lei que a pessoa vai poder abortar com 9 meses de gestação. A criança está pronta para nascer. Existem milhares de famílias adotivas esperando uma criança para o lar. Isso não é sobre o direito de uma pessoa. Isso é só sobre a individualidade de um único ser, sem contar com a outra pessoa que já está formada. Vocês já estiveram no ventre das suas mães. Nós já fomos um feto, com 3 meses, como hoje eles estão querendo também abortar. Mas nós precisamos defender a vida. A vida importa, porque essa pessoa tem o direito de ser gerada e escolher o seu próprio destino. Eu sei que muito tem se falado sobre a geração de vocês, que a identidade de vocês está ligada à sua sexualidade, e eu venho falar para vocês que isso é mentira. Porque antes de você ter o sexo que você acredita ter, Deus te chama de filho. Então não importa a sua sexualidade, importa que você é um filho, e é essa a identidade que te importa. E o inimigo tem soprado sobre vocês que vocês carregam a identidade de vocês na sua sexualidade, e isso é mentira, mano. Porque quando a Bíblia fala que desde o ventre da sua mãe eu te gerei e te escolhi, ele não está falando eu te escolhi a sua sexualidade ali. Ele está falando sobre quem você é para ele: filho, filha, amada, separada, escolhido. Nós precisamos nos posicionar sobre essas coisas. Sabe por que eu digo isso? Não para de aumentar o número de gente tentando se suicidar porque não tem certeza da sua identidade. Por elas não entender o quanto Deus as ama, elas se perdem na sua escolha de identidade. E eu estou falando isso para vocês com todo amor, porque eu creio que Deus te ama, independente da sua sexualidade. Nós precisamos nos posicionar. Ou você acha que eu não precisei largar a mão dos meus pecados para entrar na presença do Senhor?
Você acha que os pastores não precisam abrir mão dos pecados, das coisas deles também? Eu também era um pecador. Eu também tinha os meus desejos maus, ruins, que é como qualquer outro desejo desse, cara. Mas essa não era a minha identidade. Os meus desejos, os meus prazeres não são a minha identidade. A minha identidade é filho de Deus. E essa é a sua identidade. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês: nós precisamos chorar com os que choram. Há um versículo que fala sobre isso, e ele vai estar lá em Romanos 12:15. Alegre-se com aqueles que se alegram, chorem com os que choram. Qual foi a última vez que você chorou pelas almas que foram levadas? Só hoje aqui eu comentei com vocês centenas de vidas que se perderam por se posicionar por amor a Cristo. Essas pessoas deixaram famílias que sentem falta delas. Você tem chorado a dor delas? Você tem chorado a dor dos velhinhos que estão lá no asilo, sozinhos, abandonados por vezes pela sua família? Chorado a dor dos seus amigos, que você sabe que ainda enfrentam dificuldade com a família deles, com os pais, com eles mesmos, que não entendem quem eles são? Você tem chorado com eles? Nós também temos sido uma geração que aponta o dedo, pecador, falho, esse cara não merece estar aqui. Nós precisamos chorar com esses que têm tido dificuldade. Jesus nos ensina a ter compaixão do próximo. Compaixão. O Senhor nos ensina a ter empatia, a sentir a dor que o outro sente. Quando Jesus ia curando as pessoas, Ele fazia isso porque Ele as amava. Ele sabia a dor que era para aquele cego ficar lá o tempo todo gritando: Senhor, eu quero ser curado. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que movia o coração de Jesus era: eu preciso revelar para eles quem eu verdadeiramente sou, para que eles possam receber uma vida eterna. Mais do que o Senhor curar as suas feridas, curar os seus machucados, as suas dúvidas, Deus está preocupado em te dar uma vida nova, mano. E é por isso que nós precisamos chorar com esses que têm dificuldades. Qual foi a última vez que você parou os seus pais e falou para eles: como é que foi o seu dia? Eu quero ouvir como o senhor está. Quero saber como a senhora está, mãe. Quero saber se está tudo bem, se vocês precisam de ajuda. Quantas vezes vocês pararam para chorar com seus pais pelas dificuldades que eles têm nas suas casas? Seus pais são como vocês. A diferença é que eles são mais maduros, mas eles sofrem das mesmas coisas, das mesmas dificuldades. Seus amigos choram pelas mesmas coisas que vocês. Vocês têm chorado com eles? Porque é muito fácil nós nos alegrarmos no momento de alegria, mas estar ali no momento de tristeza, esse é a parte difícil. Nós precisamos viver o Evangelho realmente, de forma integral. Quantos de vocês têm amigos em depressão, crise de ansiedade? Quantas vezes vocês têm orado por essas pessoas? Quantas vezes você tem sentado ao lado dela e eu quero ouvir as suas dificuldades, mano. Eu quero chorar com você. E eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu tive um bom amigo. Eu tive um amigo que no momento da minha maior dor foi o cara que mais me apoiou. Foi o cara que estava comigo e falou: mano, eu estou com você, cara. Eu sei a dificuldade que você está passando, sei que é difícil. E esse cara abriu a porta da casa dele para mim, e ele era recém-casado, e eu ia lá chorar minhas pitangas para ele. O cara querendo curtir o casamento que ele tinha acabado de ter, e eu estava lá enchendo o saco dele. Mas sabe o que eles faziam? Ele e a esposa dele paravam o que eles estavam fazendo, sentavam no sofá, me ouviam, choravam comigo, me preparavam para um novo tempo. Esse é meu amigo. Ele fez tudo isso por mim. Nunca chegou em mim e falou assim: ô mano, sabe aquilo lá que eu fiz por você? Eu preciso de algo em troca agora. Porque o amor de verdade não espera algo em troca. É sacrificial. Nós sacrificamos nosso tempo por amor ao próximo. Isso é amor. Seus amigos precisam de vocês. Seus pais precisam de vocês. Há pessoas lá fora que precisam de vocês para conhecer o amor de Jesus. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que nós precisamos despertar. Há necessidade do povo de Deus despertar. Há um texto que está lá em Marcos 16:15, que é muito conhecido. Marcos 16:15, fala assim, ó: ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós precisamos despertar. E muitas vezes nós estamos sonolentos em nossas vidas, distraídos demais, sentados no sofá curtindo um Netflix, distraídos demais, sentados no sofá assistindo nosso jogo de futebol, torcendo para o nosso time de coração, assistindo o nosso basquetinho, que também é bom. Nós estamos distraídos demais. Nós temos investido tempo de menos em coisas demais e temos tido pouco tempo para aquilo que realmente importa. Nós temos ânimos para sentar na frente da TV ali e maratonar uma série de 15 episódios, cada episódio com 20 minutos. Olha só, 3, 6, 9, 12, 15, 5 horas. Mas quando a gente vai orar para o Senhor, a gente está cansado demais, e o Senhor entende, porque Ele nos ama. É um jogo de cartas marcadas em que nós somos derrotados todas as vezes, porque Satanás sabe onde o nosso calo aperta, e ele nos distrai. Talvez se tivesse um novo versículo, eu escreveria assim: os distraídos serão destruídos. Porque os distraídos não percebem a presença do Senhor. Há pessoas em que a presença do Senhor está manifesta num lugar como aqui hoje, palpável, real, a atmosfera dos céus, e a pessoa está preocupada demais com o que ela vai fazer depois do culto, distraída, perde a chance de receber o que o Senhor está entregando. Distraída, destruída. Porque quando o inimigo vir perguntar para ela qual é a identidade dela, ela não sabe. Porque ela estava distraída demais quando Deus a chamou de filha. Distraída demais quando Ele te pediu para chamar Ele de pai. Distraído demais. O mundo necessita de pessoas posicionadas. Pessoas que choram com os que choram, se alegram com os que se alegram, pessoas que estão dispostas a derramar a sua vida
em busca do evangelho real. A morte dessas pessoas nos deixa um recado: ainda nós estamos de pé, nós ainda estamos lutando essa guerra, nós não desistimos até que a última alma encontre o Senhor. Nós não vamos parar, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso custe a nossa história, mesmo que isso custe tudo que nós temos, nós não vamos parar. E o convite que eles fazem para nós é: e você? E você? O que tem te parado? Há um texto aqui, e eu estou lendo bastante texto, mas é para embasar aquilo que a gente está falando hoje, que está lá em João 10, de 14 a 18. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse texto. Jesus está contando isso aos seus discípulos. Ele fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que eu recebi de meu Pai. O bom pastor conhece as suas ovelhas, e Jesus conhece cada um de nós. Mas há uma chave nesse texto importante que nos diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e elas me seguem. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor para que nós possamos o seguir. Douglas, por que você está falando isso de novo, mano? E eu vou chover no molhado, porque eu sinto que a gente ainda não entendeu o que é o evangelho real. Há 24 mil pessoas lá fora que precisam ser encontradas. 24 mil pessoas lá fora que necessitam da presença do Senhor. Existem milhares de lares nessa cidade que necessitam de um altar do Senhor dentro das casas para que aquela família seja transformada. A pergunta que eu faço para você é: o reino pode contar com você? O reino pode contar com o seu posicionamento? Ou nós vamos sair daqui e voltar para a velha vida de novo? Tem um cara que a pregação dele está mexendo comigo ultimamente, e é João Batista. Já faz alguns meses que eu confesso que eu leio esses textos e isso me confronta de uma forma que eu me envergonho. Porque o que João fala para os religiosos do templo dele é: raça de víboras. Olha o que João está falando para pessoas que acreditavam estar fazendo o que Deus estava mandando naquele tempo. Arrependam-se dos seus pecados, voltem-se ao Senhor, Ele os perdoará e te dará uma nova vida. Que tipo de cristão acredita que não precisa se arrepender dos seus pecados? Que tipo de evangelho nós temos lido? Porque se a gente não conhece essa parte do evangelho, eu tenho uma única preocupação: nós não conhecemos o evangelho. Nós não temos lido a Bíblia, mano.
Nós não temos dedicado tempo em oração, como nosso pastor falou. Nós buscamos por um avivamento, e essa chama nem queima em nós. Raças de víboras, arrependam-se. Arrependam-se. Volte para o Senhor, e Ele os perdoará. Sabe por que isso mexe comigo? Porque João Batista pregou isso durante todo o ministério dele. O ministério do cara durou 1 ano e 8 meses mais ou menos, e o que ele fez foi exatamente isso: avisar o povo de que o que eles estavam vivendo não era digno do rei que estava por vir. E é por isso que a Bíblia chamava ele de a voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o Senhor. E sabe que a Bíblia nos fala sobre o final dos tempos? Que a igreja tem esse chamado: preparar o caminho para a volta do Senhor. E vocês são partes da igreja. A pergunta que eu faço é: nós estamos cumprindo com a nossa missão de preparar o caminho para a volta de Jesus? Porque quando Jesus voltar, não vai dar tempo para você ministrar com o seu amigo mais, mano. Não vai dar tempo para você correr na sua mãe, no seu pai e falar: mãe, pai, pelo amor do Senhor, se converte. Chegou o tempo. Não haverá tempo. E nós não sabemos quando o Senhor vai vir. Nós precisamos ter um senso de urgência em nosso coração, de levar o Evangelho para todas as pessoas, em todos os cantos, para que elas possam conhecer o amor que nos salvou. Amém? A galera está acordada. O texto base do nosso ministério está em 1 Pedro, agora que vergonha, esqueci o versículo, mas ele fala: estejam sempre prontos a responder o motivo da sua esperança. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Reflita com você mesmo agora, qual tem sido o motivo da sua esperança. Qual é o motivo da sua esperança? Se hoje as pessoas lhe perguntassem o motivo pelo qual você se alegra, ou pelo motivo pelo qual você não se preocupa com o seu futuro, o que você diria? O Senhor nos chama para nos posicionar. E o convite que eu faço para vocês nessa noite é: se você quer viver uma vida derramada ao Senhor, como Paulo disse sobre a sua morte, uma oferta de libação, uma oferta de libação que sobe com um aroma agradável. Eu quero te convidar a analisar o seu posicionamento ao longo desses dias. Quem você tem sido no seu secreto? Quem você tem sido dentro da sua casa? Ultimamente, quem está podendo contar mais com você? O reino dos céus
ou o próprio inimigo